Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e hoje a gente está aqui nessa terça-feira de friozinho. Não sei que dia que é hoje, mas enfim, vamos para mais uma aula, tá? Bom, hoje eu preparei uma aula para a gente fazer mais alongamento, tá, gente? Então hoje é um dia que a gente não vai estar trabalhando força e nós vamos desenvolver bastante exercício de flexibilidade, beleza? Então, a princípio a gente não vai usar nenhum material de diferente e o que eu vou pedir para vocês é deixem uma cadeira do lado, uma cadeira, né, até o próprio sofá ou a mesa para a gente estar trabalhando alguns exercícios de alongamentos aí, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar soltando aqui um pouquinho o nosso famoso quadril. Já de praxe a gente iniciar fazendo um pouco desse aquecimento aqui, né? Porque de manhã cedo, pelo menos nesse momento que eu tô fazendo aula, é umas 10 horas. Já não é tão cedo, mas enfim. E tá bem gelado hoje o clima, então vamos aquecer um pouquinho as articulações lá. Se você estava muito tempo sentado, vai fazer aula à tarde, é bom começar com essa mobilidade da articulação aqui do quadril. Pro outro lado. Isto. E aí, então, todo mundo está conseguindo fazer as aulinhas anteriores? Tem algumas pessoas que eu sei que tá fazendo rigorosamente, tá? Muito bem, parabéns para esses que estão conseguindo fazer. Os que não estão conseguindo fazer, continuem fazendo, mesmo que fale uma semana ou outra e tal, porque tem ajudado muito, tá? Vejo se as pessoas que estão... lógico que teve algumas pessoas que pararam de fazer e depois... Aí agora eu acabo fazendo um atendimento de osteopatia com elas, assim e tal, e eu vejo que algumas estão se mantendo bem. E aí quando eu converso com elas, perguntando, mas nossa, sua coluna está super bem, você já não faz pilates há uns 5 meses, o que você está fazendo aqui em casa? Assim, dela, tô caminhando. Eu falei, que legal. Então, você vê, gente, caminhar, se movimentar, alongar um pouquinho, meia horinha de atividade física ali, fazendo durante a semana, tem dado uma resposta muito legal. Vamos para o movimento dos ombros. Eu vejo isso com uma certa frequência, o que é bom. As pessoas não estão deixando ficar tudo rígido, travado, inflamado, zoado, para depois vir buscar ajuda, né? Se bem que algumas pessoas são assim e tá tudo bem também, mas algumas estão tomando mais consciência, estão falando, não, eu tenho que fazer meu trabalho, são várias horas por dia sentado, tenho que fazer minhas coisas, tenho que cuidar da casa e tal, mas eu tiro sempre pelo menos uns 20 minutos, 30 ali para mim fazer um pouquinho de um alongamento, uma caminhada e tal. E tem dado uma resposta boa. Isso me traz a lembrança de uma conta que a gente pode fazer bem rapidamente por cima, né? Uma média assim que a gente dorme por noite uma média de mais 7 horas, 6 horas e meia, alguns dormem um pouco mais, 8 horas e tal. Então 8 horas parado. Coloca mais aí pelo menos umas 8 horas sentado na frente do computador, que a maioria das pessoas trabalha assim, né? Só aí, gente, já são 16 horas que você está literalmente em posição estática, parada, utilizando o teu corpo, né? Lógico que deitado a carga na coluna é menor e tudo mais, mas o repouso é ruim, né? Ficar muito tempo parado é ruim, né? Então, só aí, brincando, considerando aí 15 horas em posição estática, você já está usufruindo muito do organismo. Aquelas 8 horas sentadas que muitas vezes se prolonga, não são só 8, muitas vezes acaba passando hoje, são 9, são 10. A pessoa muitas vezes ainda tem o tempo do almoço, tem o tempo do café da manhã e tudo mais. Então, se a gente colocar ali isso na semana, vão dar várias horas, várias horas mesmo sentado ali. E quando a gente fala assim, olha, faça aí pelo menos uma meia hora por dia e tal, né? Pelo menos uma meia hora, assim, 3 vezes na semana, a gente tá falando de 1 hora e meia para você ajudar o seu corpo a se manter legal, a se manter com uma função um pouco melhor. Então você vê quantas vezes é uma situação até de negligência, né? Tipo, eu uso meu corpo 60 horas na semana, regaço com ele o máximo que eu posso e não consigo fazer 2 horinhas na semana de exercício.
É uma conta dura de fazer, né, gente? Mas vamos lá. Bom, vamos começar aquecendinho aqui um pouquinho. Eu trabalho em pé, então para mim muda um pouco, porque eu me movimento muito durante o dia, indo e voltando, pegando as coisas aqui dentro do estúdio, me abaixo, pego, levanto e tal. Só que ficar o dia todo em pé, extremamente cansativo também, assim como para vocês que ficam muito tempo sentados. Isso é só para aquecer um pouquinho mais, tá? Vamos deixar a frequência cardíaca subir um pouco. Não vai ser 1 minuto, não vou marcar por tempo, só para ajudar o corpo a esquentar um pouco. Isto. Vou colocando a mão aqui para trás, ó. Agora. O primeiro era para frente, o segundo para trás, ó. Isto. Muito bem. E o primeiro exercício que a gente vai estar realizando aqui vai ser um movimento em pé. Então a gente vai deixar os pés mais afastados. Inspiro, preparo e vou soltar o ar, ó. Vou deslocar o meu quadril mesmo para o lado, ó. Eu faço o movimento de translação para o lado do quadril, apoio o peso na minha perna direita e vou inclinar o tronco, ó. Aí volto. Então, a regra da respiração, eu expiro quando faço o movimento e inspiro quando volto. Mais um movimento. Isto. Vamos inspirar. Entrelaça os dedos aqui, ó, tá? E vai inspirar e crescer. E solta o ar. De novo, inspiro. De novo. Mais 2 vezes. De novo. Aí, solta o corpo. Isso. Vamos ir levando as mãos para frente e para baixo. Inspiro lá, preparo. Vou baixando a cabeça. Vou soltando o ar, vou levando a coluna para baixo. Quando eu chegar lá embaixo, ó, vou colocar as minhas mãos atrás da minha panturrilha aqui, ó, e vou puxar o meu tronco para baixo. Eu vou usar a força do meu braço
para aproximar o meu rosto do joelho e volto. E vou novamente. Vou fazer esse lado melhor. Tá, então vou lá. Engancho a minha mão na panturrilha, puxo o meu tronco em direção ao joelho e volto. Vamos fazer mais umas 3 vezes. Mais uma vez. Isso, fizemos a última repetição E voltamos. Aí já dá para começar a soltar um pouco mais a coluna, né, gente? A gente vai trabalhar agora no exercício aqui, ó. Lembra que eu falei para você da cadeira, né? Vamos supor que este aparelho de pilates seja a minha cadeira. Eu vou colocar o meu pé aqui em cima da minha cadeira. Vou deixar uma perna bem esticada. Começar mostrando com essa. Aqui. Uma perna bem esticada, os quadris bem posicionados, porque se a pessoa colocar o pé muito para frente, ela vai ficar assim, ó. E o quadril rodado para trás, o tronco rodado para trás, jogado para trás, assim, ó. Esse exercício, não, isso aqui esquece, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com pilates. Nós vamos posicionar o quadril retinho. Vamos deixar o pé lá embaixo, retinho também. Então, na verdade, acaba acontecendo essa posição aqui, ó. O meu pé fica alinhado e o meu quadril ele fica assim, ó. Se eu não consigo manter a força desse glúteo aqui, ó, que tá se eu não consigo manter a força da perna esquerda, a força do glúteo médio esquerdo, e eu relaxo, meu quadril vai fazer isso aqui, ó. E quando eu faço isso, a minha coluna faz isso, ó. Vai formar uma escoliose zona, uma escoliose enorme, tá? Então, manter a força do glúteo é essencial para ajudar a manter o quadril bem posicionado aqui, tá bem? E também aqui tem uma outra visão. Se o meu pé estiver muito para frente, esse meu quadril direito aqui, ó, da minha mão que está fechada, vai fazer isso aqui, ó. Daí o que acontece? A minha coluna vai fazer extensão e vai provocar fazer uma rotação também. Beleza? Então, bem simples fazer o posicionamento. Vou colocar uma perna qualquer lá agora. Posicionei a perna esquerda. Arrumo meu pé ali embaixo. Cresço a coluna, né? Não deixa a postura assim, ó, desmontada. Cresço a coluna. Braços para frente. Inspiro, preparo. E vou levar a minha mão em direção ao pé. Baixando a cabeça. Mobilizando a coluna torácica, tentando levar a mão para frente. Você começou a sentir o alongamento? Tudo bem, volto e reorganizo a minha postura, a minha coluna. Respiro, preparo. Solto o ar e faço o movimento. E aí, inspiro e retorno. Chegou aqui no final, o pulmão está cheio. Expiro e faço o movimento. Inspiro e volto. Expiro e faço o movimento. Inspiro e volto. Vou novamente. Expiro e faço o movimento. Inspiro e volto. Vamos mais algumas vezes.
Baixou o queixo, fez o rolamento, tá bom, gente. Não adianta querer levar mais pra frente e fazer esse movimento da cabeça aqui, ó. Tá? Então, se estiver fazendo, para um pouquinho, olha. Que as pessoas vão começar a fazer movimento e vai querer fazer isso aqui, ó. Então, não precisa desse movimento de anteriorização da cabeça, beleza? Só vai tentando juntar bem o queixo no tórax e vai fazendo o movimento. Sentiu o alongamento, já tá alongando, beleza? Volto inspirando. E vamos mais uma vez. Isso. Um pouquinho mais pra frente. Aí. Deu lá, gente? Beleza? Conseguiram entender certinho o movimento? Então, de novo. Perna esquerda, perna direita, apoia. Eu apoiei a direita, tá? Pode ser que você tenha trocado aí e não tem problema também nenhum de começar com a direita ou com a esquerda. Estica o joelho, mantenha força no glúteo contralateral, né? Manter a perna que tá lá embaixo bem esticada, porque algumas pessoas vão ficar assim, ó. E aí o quadril já vai ficar rodado. Então, perna bem esticada, braços para frente, inspiro, preparo, cresço a minha coluna para ficar com uma boa postura e vou fazendo mobilização. Solto o ar para descer, inspiro e retorno. Solto o ar para descer, inspiro e retorno. E vou novamente, tá? Lembrando que sempre que você está com o pé apoiado lá embaixo, gente, faz a garrinha nos dedos, né? Tenta fixar bem os dedinhos do pé lá no solo, porque vai aumentar a estabilidade da sola do pé com o solo. Isso, vou de novo. Expiro e faço o movimento. Ó, lembra sempre dos ombros longe das orelhas. Eu não preciso querer levar minha mão lá no pé. Não preciso disso, tá, gente? Eu vou, porque o movimento vai acontecer à medida que eu baixar a cabeça e o tronco, ó. Então, feito isso, eu já vou estar realizando um alongamento. Isso, e como alonga, né? Jesus! Beleza? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês da questão da garrinha dos dedos. O que acontece? Quando o pé está apoiado lá no chão, eu preciso fazer o quê? Abrir um pouco os dedos do pé e conseguir tentar fixar eles no chão. Se eu fizer muita força, o meu dedo vai fazer uma garra e vai abrir assim, vai fazer isso aqui, ó. O pé vai fazer isso, ó. Se eu fizer muita força, ele vai fazer isso aqui, ó. Não é isso, tá? Eu abro os dedos e faço esse movimento aqui, ó, de fixação, ó. Eu consigo dar um pouco de força nos meus dedos contra o solo para manter essa posição. Aí eu consigo colocar a outra perna em cima. Senão o pé vai ficar fazendo isso daqui, ó, gente, ó. Tá? O pé vai ficar... sempre vai ter uma tendência ou de pisar mais para dentro ou de alguns pisar mais para fora. E aí você vai ficar tendo essa capacidade aqui, ó. Isso vai ficar influenciando muito no exercício. Então a garrinha nos dedos, ela inibe um pouco isso e você consegue ter mais estabilidade. Outra coisa que eu falei para vocês aqui foi a questão do braço, né? Então eu estou fazendo um rolamento da cabeça. Eu não preciso levar o braço lá na frente. Por quê? Porque não é o braço que vai fazer o alongamento todo acontecer. É eu fazer o movimento de rolamento da coluna. Isso sim vai acontecer. Então, quando eu tô com a minha mão aqui e o meu pé tá lá na frente, ó, eu não preciso, como eu falei, né? Tenta levar a mão em direção ao pé. Eu tô levando minha mão em direção ao pé, mas eu não tô esticando meu braço para chegar lá na minha perna. Senão eu vou fazer isso aqui, ó, vai elevar o ombro. Eu vou fazer uma força muito grande para fazer isso aqui, ó. Tentar esticar para colocar. E aí eu já tô perdendo um monte de força aqui no exercício, sendo que eu poderia estar mantendo a minha coluna bem posicionada ainda durante o movimento de rolamento. Beleza? Esse é um exercício bem simples, mas ele as pessoas praticam ele muitas vezes e muitas vezes ainda fazem esses erros. Então a gente vai fazer mais 10 repetições, só pra gente fixar bem aí sobre o alongamento, tá? Então, pé bem centralizado e bem posicionado, força no glúteo, cresço a coluna, os meus quadris têm que estar equilibrados aqui, um não pode estar muito para frente ou muito para trás, os ombros longe das orelhas, mãos em direção ao ombro, né? Faço uma inspiração, aumento lá a garrinha nos dedos e vou.
soltar o ar e ativar o Powerhouse, né? Que aí eu não preciso nem falar mais, vocês já sabem de cor. E volto inspirando. Toda vez que eu soltar o ar, eu ativo o transverso do abdômen. Ó, volto inspirando. Para mim, um pouco que eu faço o movimento de baixar o queixo, baixar a coluna, mobilizar a minha coluna vertebral, eu já sinto muito alongamento. E volto. E vou de novo. Sempre pensando em deixar os ombros longe das orelhas, manter a garrinha nos dedos. Foca bem no movimento ali para você estar fazendo, tá? Tenta não fechar os olhos, porque se fechar os olhos o equilíbrio diminui consideravelmente. Vamos mais 5 movimentos. Isto. E tiramos a perna devagar, tá bem? Então, olha só, esse movimento agora, conforme você vai realizando e você vai dando uma continuidade, as fibras vão conseguindo relaxar mais e você vai começando a aumentar a amplitude. Vamos lá, então de novo, perna posicionada lá em cima. Ó, exercício para fazer todo dia, tá, gente? Isso aqui é um exercício básico pra gente treinar todo dia em casa, bem simples de fazer. Perna esquerda agora bem esticada. Ó, aqui o meu quadril direito ele já tá meio assim rotacionado, tá vendo? Eu vou ter que arrumar. Ou eu vou ter que ir com o meu pé esquerdo mais para frente, ó. Isto. E posicionar melhor. Posicionei bem o calcanhar. Perna esquerda esticada. Garrinha nos dedos lá no pé esquerdo lá embaixo. Mantenha a força aqui do meu glúteo esquerdo. Cresça a coluna. Olha para frente. Inspiro, preparo. E vou mobilizando a cabeça, baixo o queixo, baixo a coluna torácica, vou tentando fazer o movimento de rolamento, de caracol, e volto desenrolando este movimento, ó. Tá bem? Vou de novo. E retorno. Isso. Quatro, 5, 6, opa, 7, 8. Se você consegue fazer mais movimento, pode fazer mais movimento, tá bem? Aí, isto. E tiramos a perna devagar. Tudo bem, gente? Esse princípio aqui, ó, de fazer o movimento devagar, controlado, ele é bem específico do Pilates mesmo, tá? Então, aí você pode estar praticando isso em casa bem tranquilo. Outro movimento. Perna vai ficar pro lado. Agora, aqui é o mesmo esquema. Se o meu quadril está assim, ó, bem de frente para vocês. Na maioria das vezes as pessoas vão posicionar ele assim, ó. E vão dobrar o joelho e o pé vai virar para dentro. Porque às vezes a pessoa não tem um encurtamento, então ela não consegue fazer isso aqui, ó. Ela fica meio assim, ó. Então, esticou bem a perna, cresce bem a coluna, abro bem o joelho, arrumo bem o meu quadril. Por quê? Porque aqui para minha altura que eu tô colocando o pé, tá tranquilo, tá? Se você colocar a perna mais para cima, obviamente vai ser muito mais difícil de manter essa postura. Então talvez a perna tenha que ficar um pouquinho mais para baixo para você se manter legal. Se você posiciona a perna aqui em cima e você sente dor aqui na coluna, ó, ai, dói minhas costas, significa que essa perna ela tem que ficar mais para frente aqui, ó. Isso. Aí você consegue posicionar melhor o quadril também aqui e ele fica legalzinho, ó, tá?
E o exercício vai acontecer legal também. Então, pé lá embaixo, olha só como já estava o pezão lá embaixo, né? Vamos tentar deixar isso aqui um pouco melhor. Mesmo esquema, mantenha o glúteo, cresça a coluna, braços para frente e vou descer aqui, ó. E volto. Vamos fazer 8 vezes. Solto o ar para descer. E volto. Ó, meu pé tá fazendo uma força danada para tentar desviar para fora. E volto. Isto. Vamos trocar o lado. Eu vou trocar aqui agora. Tem essa opção de colocar a minha cadeira, digamos, para esse lado. Eu vou colocar a cadeira para esse lado aqui e vou continuar fazendo o movimento. Mesmo esquema. Posicionei o pé lá embaixo, estico a coxa, força do glúteo, cresço a minha coluna, organizo aqui a minha pelve para não ficar assim, ó, tá? E vou fazer o movimento levando a mão para baixo. Esse já alonga muito mais, hein, professor? E volta. Quatro ou 5. Perdi as contas. Garrinha dos dedos, tá? Que aqui o meu pé tá tentando girar. Toda vez que eu desço, meu pé quer tentar abrir pro lado assim, ó. Vamos mais uma vez. A última para garantir os 8 movimentos. Tudo bem? Ai, ui, ai, ui. Isso aí. Fizemos esse aqui. Vou deixar aqui do lado minha cadeira, ó. Se eu precisar dela novamente, aí a gente vai estar usando. Só vou afastar aqui para centralizar isso aqui no vídeo de novo. Aí. Então, o outro exercício agora, ó, gente, a gente vai fazer o quê? Sentar no chão, no seu tapete, no seu tatame. Vou tentar encostar bem a minha coluna aqui para trás, ó. Tento encaixar bem a coluna, cresço bem o tronco. Tento encostar todas as minhas costas lá na parede, a base do crânio aqui, tá? A parte de trás da cabeça na parede. Vou esticar os meus joelhos, vou dobrar a pontinha do pé em direção para mim, ó, para fazer já o alongamento da panturrilha, tá? Vou deixar as minhas duas mãos aqui entrelaçadas atrás da cabeça, cotovelos encostados na parede, ou seja, tá tudo lá encostado na parede. Cotovelos, mãos, tudo, né? Inspiro, preparo, vou baixar a cabeça, o tronco, vou ir tentando levar o meu cotovelo lá na coxa, ó. E volto. Tá bom? O movimento é esse. Eu vou começar a pedir para vocês, quando vocês estiverem fazendo o movimento, comecem a perceber não só o alongamento, que o alongamento vai acontecer, mas vocês vão ver que
determinada parte do movimento vai acontecendo de forma bem suave, bem leve, o movimento acontece bem fácil. Vai chegando umas partes do movimento que você já vê que começa a criar uma restrição, que parece que o movimento já tem mais dificuldade de estar acontecendo. A gente vai fazer até esse ponto, tá? Mesmo que você não sinta muito alongamento, né? Você vai respeitar essa barreira. Comecei a fazer, vou indo. Aqui já começa a ficar mais difícil para mim, tá? E volto. E a gente vai fazer várias vezes esse movimento até a gente ir rompendo essa barreira e essa barreira ela for cedendo. Beleza? Então, vamos lá. Não, o que vale não é muito é o alongamento em si. É essa barreira que você começa a fazer e aí você vai perceber isso no exercício, com certeza. Braços lá posicionados, inspirou, prepara e voa. Ó, aqui tá livre, aqui tá livre, aqui tá livre, aqui tá livre, aqui tá livre. Pra mim aqui já começou a ficar difícil, ó. E volto. Se eu forçar, vai mais? Com certeza, mas o objetivo não é esse, tá? De novo. De novo. Estica o joelho, tá? Perna bem esticada, dobra a ponta do pé lá pra você. Isso, e vai empurrando as mãos contra a cabeça, levando o queixo em direção ao tórax, vai baixando a coluna, vai fazendo um rolamento bem fechadinho, vai soltando a coluna e vai indo. Mais uma vez. E volta. Muito bem, gente. Quem conseguiu perceber que o movimento ele vai aumentando gradativamente, aos poucos ali, né? E você vai conseguindo perceber que esse movimento vai aumentando a amplitude. Isso envolve, não é muito a questão do alongamento do músculo em si, tá? Envolve a liberação das fáscias. Então a fáscia você vai soltando assim. À medida que você vai vendo que você consegue chegar numa restrição, numa barreira, um movimento, eu retorno. Eu vou fazendo e retorno, vou fazendo e retorno. E assim você vai conseguindo mobilizar mais a fáscia do músculo e também você consegue, logicamente, fazer o alongamento da musculatura. Algumas pessoas, como eu, quando fazem esse movimento, sentem queimar a coluna. E a minha queima de uma boa parte da coluna, eu sinto que queima. Algumas pessoas que vão fazer isso, que tem essa sensação de queimação assim, é porque a cadeia neural ela tá presa, gente. Então assim, os nervos da coluna ali, os nervos ciáticos em geral, a medula, a dura mater, todo esse tecido nervoso, ele tem dificuldade de se movimentar dentro do canal medular. Esse é um excelente exercício para estar praticando diariamente, para você poder sentir soltar um pouco isso. Agora são 10 horas, quase 11 horas da manhã, então já está muito melhor. Mas se eu fizer isso bem de manhã cedinho, nossa, é horrível para a coluna. Então, exercícios de mobilidade como esse, que vão deixar os nervos bem tensionados, você já vai ver que é extremamente doloroso de fazer, tá bom? Então,
Se você tem esse sintoma, pratique devagarzinho esse movimento, devagar esse movimento, tá? Vai respeitando essa barreira, esse limite, nem que seja no início pela manhã, só fazer um movimento de baixar a cabeça e volta, baixar a cabeça e volta, e assim você vai progredindo, tá bom? Tem outras pessoas que também vão sentir formigar as pernas. Vai formigar as duas pernas, vai formigar o braço, vai formigar, enfim, formiga tudo. Quando tem o sintoma da parestesia, é porque além de ter os nervos presos, possivelmente pode ter alguma patologiazinha da coluna, como uma protusão discal, uma herdinhazinha discal ali e tal, que quando cria mais tensão na raiz nervosa, acaba sentindo. Também, bem indicado para fazer esse movimento, beleza? Próximo movimento lá, a gente vai fazer um movimentinho... Vamos trabalhar um movimento de cadeia cruzada aqui, ó, tá? Vai deixar a perna direita posicionado sobre a perna esquerda, eu sento mais para a direita e coloco minha perna mais para a esquerda. Aí, então eu estou sentado nessa posição aqui, ó. Tento encaixar bem a minha coluna e vou fazer o seguinte: essa mão direita que vai ficar posicionada aqui no apoio, eu vou levar a minha mão lá para frente, para fazer esse movimento aqui, ó, tá? E volto. Vou de novo. Então aqui eu não deixo a perna rodar assim, ó. Eu tenho que fazer a minha perna direita rotacionar para o lado esquerdo, para daí fazer bem o alongamento lateral da coxa aqui também. Vai alongar toda a coluna, a parte posterior do joelho, mas também vai alongar a parte lateral, tá? Então inspiro, preparo e... E volto. Mais uma vez. Nossa. Que isso? Então, agora mudamos aqui. Eu sento mais para o lado esquerdo. Levo minha perna mais para a direita. Ai, saiu do tatame. Ok. E rodo a minha perna para a direita para fazer isso daqui, ó. Tá? Posso travar com a minha perna aqui, o meu pé, ó, bloqueio bem a perna lá. E aí vou. E aí vou. Baixar o queixo, rotacionar o tronco, levar a mão lá para frente, ó. A gente vai sentir alongar toda a parte da torácica, da coluna lombar, um pouco da parte posterior da coxa também e a parte lateral da coxa esquerda. Se você estiver seguindo as mesmas pernas posicionadas do que eu, tá? Vamos mais 3. A última. Isto. E aí um outro movimento que vou colocar só pra gente finalizar aqui, gente, um movimento pra gente soltar bem a coluna, e também é um exercício bem
até divertido para fazer, mas não é todo mundo que consegue. Que é um exercício para soltar toda a coluna. Ele serve como um exercício também de mobilizar a coluna e como se fosse um exercício também para massagear os músculos da coluna. Então, lógico que talvez não é todo mundo que consiga fazer, então o que a gente vai fazer? Enganchar os dedos assim, ó. Assim, ó. Aqui, tá? Por baixo dos joelhos. Levanta as duas pernas, pé de bailarino, solta o quadril, ó. Antes de eu começar a fazer o movimento, ó, a minha coluna está em crescimento. Coluna reta, bem posicionada, com uma boa postura. Quando eu for começar a fazer o movimento, eu solto o meu quadril, ó, e vou descer rolando para trás, ó. E quando eu voltar, eu retorno à posição de novo, tá bem? Postura, cresço a coluna, ombros longe das orelhas, solto o ar, rotaciono a pelve para trás e aí faço o movimento. Se você não soltar a perna para trás, vai acontecer isso aqui, ó. A pessoa vai descer com a coluna dura. Vai descer com a coluna dura, assim. Daí não consegue mais fazer. E lógico, né? Quanto menos mobilidade a pessoa tiver na coluna, mais difícil ela vai sentir para fazer esse movimento. Se é muito difícil para você fazer, é indicado que você faça. Para você ir soltando a coluna, ó. Tá bem? O movimento acontece bem bonitinho, ó. Mais uma vez. Depois eu posso deixar, ó, colocar a mão para baixo, posso esticar bem a minha perna, tá? Posso voltar devagarzinho aqui o movimento, ó. Tá bem? Posso ser bem criativo nesse exercício, gente. Então, mas por ordem, eu só vou passar isso aqui para vocês, que é bem simples, eu sei que vocês não vão se machucar fazendo, tá bom? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham uma boa semana e valeu. Até a próxima, tá? Tchau!